A gente já começa o capítulo 258 de Jujutsu Kaisen com o narrador explicando as coisas aqui. Depois de ser acertado por 2 flashes negros, Gojo conseguiu recuperar sua técnica reversa, incluindo também de entrar no estado do acordado, aquele estado que o Itadori também está, onde consegue utilizar suas técnicas no máximo delas. Sukuna também supostamente conseguiria recuperar seus braços através da sua técnica reversa, que provavelmente ele recuperou depois de lançar, se eu não me engano, 6 flashes negros. Eu não contei aqui, mas eu acredito que foram 6. Depois dos 7 flashes negros do Itadori, o Sukuna não podia mais utilizar a técnica reversa, já que o Itadori atacou diretamente a ligação da alma do Sukuna com o Megumi em todos os seus flashes negros. O Itadori estava sempre mirando no mesmo lugar. Porém, apesar disso, o Miguel aqui repara uma coisa que não é uma boa notícia não. Uma grande liberação de energia amaldiçoada, e parece que o Sukuna se focou em tentar restaurar a parte do cérebro que foi danificada pelo Satoru Gojo, e também com o passar do tempo ele ia conseguir mesmo utilizar a sua expansão de domínio. Essa coisa feia, bizarra aqui, a expansão de domínio do Sukuna não está na sua forma melhor, né? Dá pra ver com essa coisa bizarra que ele invocou. Não é a potência máxima da expansão de domínio do Sukuna, mas ele tá conseguindo utilizar. Parece também que o Sukuna utilizou de alguns certos votos para conseguir invocar esse domínio. Até mesmo porque, galera, a expansão de domínio do Sukuna também precisam de 2 braços para ser invocada. O símbolo de mão utilizado lá para invocar a expansão de domínio do Sukuna precisa de 2 braços, e o Sukuna nesse momento não tem um braço esquerdo e direito. Então, teoricamente, ele não poderia invocar, mas parece que ele fez mais votos para conseguir fazer isso. Não sei o que ele deu em troca para conseguir utilizar sua expansão fazendo um símbolo com apenas uma mão, mas ele conseguiu. Mais tarde, talvez o GG Akutami nos mostre o que ele ofereceu, né? Porque um voto aí tem que dar algo em troca para ele fazer isso. Então, talvez ele tenha oferecido algo grande para conseguir invocar sua expansão de domínio. Instantaneamente, tudo ao redor do Sukuna começa a evaporar, se transformar lá em migalhas, que é o que a expansão de domínio do Sukuna faz. O que me deixa ainda mais com uma sensação de quão incrível foi o Satoru Gojo por tancar essa expansão. Dá pra ver até os corvos da Memei sendo desintegrados. Tadinho dos corvos, só estavam filmando, pô. Não precisava matar os corvinhos. Enfim, depois dessa demonstração de poder, a gente volta para um flashback do Hakari, Mai e Choso conversando sobre a técnica reversa. Hakari diz que é essencial aprender a técnica reversa como uma contramedida para lutar contra o Sukuna. Choso diz, entretanto, que se for um caso de técnica reversa, ele e o Itadori conseguem aí driblar de alguma forma. Isso porque, teoricamente, o Choso e agora o Itadori também conseguem fabricar sangue, transformando a energia amaldiçoada em sangue. E o Choso pergunta aos dois ali, o Hakari e o Yuta, como eles fazem para suprir o sangue que eles acabam perdendo dos seus machucados. Hakari diz que não sabe responder porque ele utiliza ali de uma forma instantânea, ele não sabe o que está fazendo. O Yuta também não sabe responder porque ele diz que é como se fosse um instinto dele. Mas a Ieiri consegue responder aqui e ela fala que consegue converter a energia amaldiçoada em sangue, assim como o Choso, e provavelmente o Itadori também vai conseguir, já que ele também devorou os fetos amaldiçoados e ganhou a habilidade parecida com o do próprio Choso. Porém, tem um grande problema nessa parada aqui, que o Choso diz que o único mal da técnica reversa é que a energia positiva consome muita energia amaldiçoada. Então não é tão bom assim ficar utilizando técnica reversa o tempo inteiro, porém é bom eles aprenderem porque é uma contramedida muito eficiente. Só que não para por aqui não, galera. Finalmente eles revelam como eles estavam treinando. O Choso pede ao Itadori para trocar de corpo com alguma outra pessoa
para que ele consiga utilizar a técnica reversa. Itadori fica confuso a princípio e o Yu Yu revela que ele pode utilizar sua habilidade para trocar a alma entre os seres humanos. E aqui vem uma explicação rápida do porquê que vale a pena fazer isso. Kusakabe explica que como o Itadori teve ali o Sukuna dentro do seu corpo e o Sukuna utilizando o corpo do Itadori entendeu como se utiliza um poder de um classe especial e ele ficou muito mais forte através disso. Dessa forma, eles irão trocar de corpo com o Itadori para ensinar o Itadori a utilizar domínio simples. Porém, o Yu Yu alerta que eles falam para serem sábios, porque tem um limite de apenas um mês essa troca de almas e o Yu Yu pode fazer essa troca apenas 2 vezes nessa duração. Por isso não é todo mundo que consegue aprender através dessa técnica não, mas ainda assim é uma baita de uma técnica. Yu Yu demonstrando de novo que é o MVP dessa luta toda. Se não fosse o Yu Yu, a luta estaria muito mais difícil. Com isso, galera, a gente volta pra luta e a gente vê o Itadori utilizando o domínio simples para tancar a expansão de domínio do Sukuna. Itadori também repara que o domínio dele não está completo. Há algumas brechas que o Itadori acredita que pode fazer com que ele dure bastante tempo dentro do domínio do Sukuna. Além disso, o narrador também revela que o Sukuna não vai poder manter o seu domínio por muito tempo. Ele irá colapsar. E além disso, ele também não pode capturar ou acertar a Maki, aparentemente, já que ela não tem energia amaldiçoada. Então é mais difícil aqui para o Sukuna acertar a Maki. Na verdade, o domínio do Sukuna irá colapsar depois de 99 segundos. Yuji, Maki, Ino e Chozo tentam aqui nessa imagem resistir à expansão de domínio do Sukuna. Pelo que eu entendi, a Maki está sendo carregada por uma outra mulher. Não sei quem é, talvez é Yu Yu, quem sabe, mas me parece que ela está sendo carregada aqui. E além disso, essa pessoa também parece estar utilizando o domínio simples. Eu não sei, sinceramente, se essa pessoa seria acertada e ela está se protegendo e a Maki estaria de boa ali, já que a gente teve a referência aqui do Sukuna dizendo que não consegue acertar a Maki, ou se talvez ele não consegue sentir a Maki. Isso daí vai depender da tradução e a gente tem que esperar a tradução oficial para ter certeza. Porque, diferentemente de outras expansões, a expansão de domínio do Sukuna, ele consegue acertar tanto pessoas que têm energia amaldiçoada como objetos. Então talvez o Sukuna só não consiga sentir aonde esteja a Maki e acerte lá sem querer ela. Isso daí pode ser uma das alternativas, a gente não sabe. Porém, o que está acontecendo aqui são todos esses personagens conseguindo utilizar o domínio simples e resistir à expansão de domínio do Sukuna, que está muito mais fraca do que aquela versão que foi utilizada contra o Satoru Gojo, e talvez por isso o domínio simples deles estejam durando mais do que o do próprio Satoru Gojo. Apesar de que, logo em seguida, a gente vê que o domínio simples do Itadori foi quebrado. Os outros, como estão mais longe, a gente não vê, mas o Itadori recebe cortes aqui por todo o corpo, e isso é consequência também da diferença de poder entre o domínio simples e a expansão de domínio do Sukuna, que consegue quebrar, a gente já viu, rapidamente os domínios simples dos seus oponentes. A consequência disso é grave. Itadori perde um de seus pés, mas mesmo perdendo um de seus membros, Itadori ainda está concentrado e não está abalado com isso, até mesmo porque ele percebe que os cortes pararam. E quando a gente pensa que a expansão de domínio do Sukuna já acabou o seu efeito, já passaram lá os 99 segundos, a gente vê que o Sukuna decidiu utilizar sua habilidade de fogo. Ele está utilizando o braço dele, que está meio incapacitado, para também invocar a habilidade de fogo
que destruiu o Mahoraga. Simplesmente o Sukuna está apelando com o combo que destruiu o Mahoraga, acabando assim o capítulo de hoje. E bom, galera, era o esperado ele utilizar o Fuga. Eu até mesmo já fiz uns 2 vídeos falando que provavelmente ele ia utilizar o Fuga nesse capítulo e foi o que aconteceu, né? Até mesmo porque o Sukuna percebeu que todos os seus golpes não estavam dando certo, porém ele utilizar a expansão de domínio foi surpreendente pra mim, eu não esperava por essa. E o Sukuna decidiu apelar logo, né? Ele decidiu utilizar o combo que justamente destruiu o Mahoraga no Itadori. Sem um dos seus pés, eu não consigo imaginar o Itadori escapando desse combo não. Vai ser complicado. Talvez alguém se sacrifique, se jogue lá na frente da flecha de fogo para salvar o Itadori, quem sabe, ou ele utilize alguma técnica de manipulação de sangue no seu pé que foi cortado, assim como o Choso utilizou na mão que ele perdeu lá na luta contra o Kenjaku, para controlar ali um membro remotamente através do seu sangue e consiga fazer com que o Sukuna erre essa flecha de fogo, porque é um poder que destruiu o Mahoraga. Não tem como o Itadori tancar esse poder não. Então, na minha opinião, ou o Itadori vai surpreender o Sukuna aqui, fazer ele errar de alguma forma, ou ao menos alguém vai se sacrificar para salvar o Yuji Itadori. E essas são as minhas expectativas para o próximo capítulo, sendo que na semana que vem a gente não vai ter um capítulo, vamos ter uma pausa de uma semana aí. Então somente na outra pra gente ver a flecha de fogo do Sukunão sendo lançada contra o nosso protagonista. Terminando assim o capítulo de hoje, espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!